Pessoal, tabela de arcos notáveis. Então, como é essa tabela? É uma tabela trigonométrica que você já tem que colocar na cabeça o seno, cosseno e a tangente desses ângulos aqui, de 30, 45 e 60 graus. Então, como é que você vai colocar? Como é que você vai armar essa tabela? É assim, ó. 1, 2, 3. Começa pelo seno. Cosseno vem de costa. Cosseno vem de costa. 3, 2, 1. A tangente, olha como é que é. 3, 1, 3. Aí você vai colocar a raiz quadrada somente no 2 e no 3. Então aqui fica raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz e raiz. Seno e cosseno divide todo mundo por 2. Então dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, por 2, por 2, por 2. A tangente de 30 tem que ter um 3 a mais, então aqui você divide por 3. Essa aqui é a tabela de arcos notáveis para seno, cosseno e tangente de cada ângulo. Pessoal, para você resolver uma questão de triângulo e retângulo, tem que saber da relação trigonométrica, lembrando que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. E tem que saber da tabela de arcos notáveis, tá? Seno, cosseno e tangente de cada um desses ângulos. Como é que eu vou resolver isso? Preste bem atenção. Nos triângulos, calcule a medida de x indicada. Pessoal, o que eu tenho que saber? Identificar cada um. Tá? Então, observe aqui, ó, ângulo de 90 graus. Quem está do outro lado é sempre a hipotenusa. Tá? Quem sobra são catetos. Então, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Tá? Aqui é um cateto e aqui é outro cateto. Pessoal, só que observe que em relação a esse ângulo de 30 graus, quem está do outro lado é o x. Quem está do outro lado sempre é o cateto oposto. Então, esse x ele é o cateto oposto. Tá? Então, observe que aqui tem hipotenusa e quer saber o cateto oposto. Então, você vai olhar bem aqui. Ó. A relação que tem cateto oposto e hipotenusa é justamente a relação seno. Então, nesse caso bem aqui, nessa questão, eu vou utilizar a relação seno. Então, seno, nesse caso do ângulo de 30 graus, seno é sempre o cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30, olha aqui a tabela de arco notável. Seno de 30 é 1 sobre 2. Então, você coloca aqui 1 sobre 2, que é o seno de 30, ele é igual ao cateto oposto em relação a x, tá? Em relação a 30, o cateto oposto é o x, sobre a hipotenusa, que é 12. Então, aqui você multiplica por x. X vezes 2, 2x, e 1 vezes 12, 12. Esse 2 que está multiplicando o x, passa dividindo. X dividido por 2, 12 dividido por 2 igual a 6. Então, x aqui é igual a 6. Pessoal, no item B, observe o seguinte. Como é que eu vou identificar que relação eu vou usar aqui? Então, olha só aqui. Bora logo direto aqui. Eu tenho aqui esse 5 e tenho esse x. X é o que eu quero saber. Então, eu vou ter que identificar quem é quem aqui. Então, observe aqui o ângulo de 90 graus. O triângulo
tem 3 lados. E se tratando de trigonometria, tu tem nomes para esse lado. Então, esse lado bem aqui, olha, e esse lado bem aqui, eles estão colados no ângulo de 90 graus. O lado que está colado no ângulo de 90 graus sempre são os catetos. Então, esse aqui é um cateto e esse aqui é outro cateto. Tá? E o que está do outro lado é a hipotenusa. Então, a hipotenusa não foi dada, então eu não vou mexer com ela agora. Tá? Em relação a esse ângulo que foi dado, o cateto que está do outro lado em relação ao ângulo que foi dado, sempre é o cateto oposto. O cateto que está colado no ângulo que foi dado, ele é o cateto adjacente. Então, eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. A relação que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a relação tangente. Então, tangente do ângulo que foi dado, o ângulo é de 62 graus, ele é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, observe, gente, que aqui o ângulo é 62 graus. Ele não se inclui na tabela de arcos notáveis. Mas observe que foi dado aqui, ó, seno, cosseno e a tangente do ângulo de 62. Gente, não quer dizer que vocês vão ter que usar os três. Você vai ter que usar só o que me interessa. O que me interessa é a tangente de 62, que é 1,88. Cateto oposto, ele é o x. Cateto adjacente, ele é o 5. Bom, aqui nesse caso, você pode colocar um aqui embaixo. O que é que você vai fazer? 1 vezes x, x, e 5 vezes 1,88, fica assim, 5 vezes 1,88. Pessoal, se você pegar 5 e multiplicar por 1,88, isso aqui vai dar 9,4. No item C, quer saber o valor de x. Então, coloca uma coisa na tua cabeça. Olha aqui o ângulo de 90 graus, quadradinho com ponto no meio. Esse lado bem aqui, que toca no ângulo de 90 graus, e esse lado bem aqui, eles são os catetos. Tá? Então, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Quem sobrou é a hipotenusa. Só que observe que nessa questão, em relação ao ângulo de 90 graus, em relação ao ângulo de 60 graus, esse lado que está oposto, ele é o cateto, olha só, aqui é um cateto, né? Só que ele está do outro lado em relação ao ângulo de 60 graus, então ele é o cateto oposto. Esse cateto que está colado no ângulo de 60 graus, ele se chama cateto adjacente. Então, a relação que envolve cateto oposto e cateto adjacente está bem aqui, olha. É a relação tangente novamente. Então, tangente do ângulo que foi dado. Nesse caso, o ângulo é de 60 graus. Então, tangente de 60, ele é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui, ó. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de 60, eu vou para a tabela. Apareceu o ângulo de 30, 45 e 60, eu vou para a tabela. Tangente de 60 está bem aqui, ó. Ele vale raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual. Cateto oposto, olha quem é. Raiz. Cateto oposto, olha quem é. 6, raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é igual a x. Pessoal, aqui embaixo, eu posso colocar o 1 e eu vou multiplicar cruzado. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. 1 vezes 6 raiz de 3 é 6 raiz de 3. Essa raiz de 3 que está multiplicando, ela passa dividindo. Como aqui é multiplicação, eu posso muito bem cancelar raiz de 3 com raiz de 3.
Então aqui x é igual a 6. Tranquilo, galera? Pessoal, nesse item C, observe. Tem um ângulo aqui de 90 graus. Tenho esse ângulo que foi dado, que é o ângulo de 30 graus. Então, vou logo direto identificar o que foi que me deram. Observe que esse 5 raiz de 3, ele está bem aqui, olha. E está colado nesse lado. E o lado que está colado no ângulo de 90 graus, ele se chama cateto. Só que em relação a esse ângulo de 30 graus, observe que esse cateto está colado no ângulo de 30 graus. Se ele está colado, ele é o cateto adjacente. Ângulo de 90 graus. Quem está do outro lado em relação ao ângulo de 90 graus é esse lado bem aqui, ó. E ele se chama hipotenusa. Já que eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa, a relação que envolve cateto adjacente e hipotenusa é a relação cosseno. Então aqui eu vou usar o cosseno do ângulo que foi dado. Nesse caso é o cosseno do ângulo de 30 graus. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de 30, eu vou bem aqui, ó. Cosseno de 30. Está bem aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, ele é igual ao cateto adjacente, que é 5 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é x. Pessoal, bem aqui, observe que esse 5 está multiplicando a raiz de 3. Tá? E a raiz de 3 está em cima. Eu posso muito bem logo cortar de cara bem aqui. Ao cortar, aqui ficou 1 e aqui sumiu. Então ficou x vezes 1, que é x. 2 vezes 5, que é igual a 10. Então x igual a 10.